Fala pessoal, minhas paz. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Escrituras e Café. Sou Claudenir. Paz de Cristo, irmãos. Sou Darlan. Estamos tendo a honra, nessa noite, aqui falar sobre o pré-milenismo com os irmãos aqui do Filhos da Promessa, né? Também é um podcast cristão, um canal aí que também tem servos de Deus que acompanham eles. São servos de Deus que vêm se abrilhantar esse vídeo, essa nossa série sobre o milenismo. Vamos defender o pré-milenismo, né? Então eu vou passar para os irmãos se apresentarem, dizer onde se congregam, né? Que estão aqui para a gente conhecer mais um pouco das escrituras, da perspectiva que eles têm, né? E esperamos que tenhamos uma conversa, um bate-papo bem saudável, que possa abençoar muitas vidas. Pode falar. A paz e a graça do Senhor Jesus a todos, né? Eu quero agradecer primeiro os irmãos pelo convite. Quero dizer que a honra é nossa, né? Estar aqui com os irmãos juntos para essa conversa, para esse bate-papo, na esperança de que esse conteúdo seja mais uma pedra nesse alicerce, não é? Aonde será construído esse lugar que será a habitação, que é a habitação do Deus Todo-Poderoso, que Ele escolheu habitar, não é? Seja para edificação de todos aqueles a qual chegar esse vídeo. E vamos para cima. Boa noite a todos, bom dia, sei lá que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas é uma alegria. Pai do Senhor Jesus, Paulo, estamos aqui, hoje vamos falar um pouco sobre o milênio. Pai do Senhor, meus irmãos, me chamo Diácono Cícero. Estamos aqui para ter uma conversa sobre o Apocalipse Milênio. Estamos aqui para opinar e dar algumas respostas, caso vocês estejam, alguma dúvida, mas espero que através desse vídeo seja edificado. Estamos muito felizes, nós do Filho da Promessa, por receber esse convite do Café com Escrituras. Sentimos honrados de estar aqui. É um prazer, da equipe aqui. E que vidas vão ser alcançadas mais e mais, e grandes coisas eu tenho certeza que Deus vai fazer nesse canal, nessa equipe, que o Senhor venha estar com esses dias e com você também. Deus abençoe, espero que você tenha refletido e que Deus venha fazer com que você possa entender. Amém? Amém, cara. Pessoal, faço as palavras da Raminha, é um prazer receber vocês aqui. Fica à vontade, é uma conversa bem tranquila, amigável, a gente vai conversar sobre o tema. Acredito que a gente vai iniciar lendo, Darlan, o texto para a gente começar a discorrer. Eu e o Darlan, a gente vai ficar aqui fazendo perguntas a vocês, que o irmão todos são pré-milenistas, mas aí tem uma divisão, tem o tribulacionista, e os históricos aqui, da seguinte maneira. E pronto, aí a gente vai fazer perguntas e vai entrar nesse debate, nessa discussão, para que a gente consiga aprender um pouco aí sobre essa linha teológica, para edificação, para aprendizado mesmo. Então, eu vou passar aqui para o Darlan iniciar uma leitura do texto, e aí a gente vai deixando os irmãos aí abordarem o texto e a gente vai fazendo as perguntas no decorrer da conversa. Eu vou dar início à leitura de Apocalipse 20, mas antes de tudo, só agradecer aqui, primeiramente a Deus e a presença dos irmãos, e que o Espírito Santo conduza essa conversa. Então, Apocalipse 20, do 1 ao 6. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, em tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, quero já passar a palavra para o irmão Átila, que tem essa visão escatológica, perspectiva aí do pré-milenismo, mas na linha do pós-tribulacionismo. É isso mesmo? Isso. O texto mais esclarecedor e que, apesar de ser o último livro da Bíblia, ele é o texto aonde se abre, né, essa discussão. Embora não seja o único, a Bíblia, ela está, na verdade, recheada de citações a qual apontam para esse tempo, não é, escatológico, que é esperado, mesmo com tantas linhas divergentes. No meu caso, eu sou pré-milenista. As linhas que discordam sobre isso, o amilenismo e o pós-milenismo, mesmo esses, não é, têm essa esperança, não é, desse tempo, desse momento, apesar de características diferentes. Mas o milênio, ele tem como a principal, esse texto, se tratando escatologicamente desse período, ele nos chama a atenção justamente por esse número, não é? Por esse espaço de tempo, que é os 1000 anos. O milênio, no latim, ele é milis, e no grego, ele é chilis. E tanto um como o outro, ele tem por tradução 1000, ou então 1000. É uma fração de tempo. É um tempo a qual a igreja entende que terá um governo, que terá alguém que vai ser diferente de tudo. A minha perspectiva, não apenas individual, como o pré-milenismo vai apontar, seria a rocha que Daniel 2 vai revelar o sonho de Nabucodonosor. É o reino a qual o Messias, o mensageiro, o escolhido, o ungido, vai cortar aquela rocha não por mãos humanas e vai mostrar para todos os outros reinos que é ele que vai reinar e que vai perdurar para sempre. A visão pré-milenista é essa, que Cristo virá de forma literal e reinará durante todo esse tempo, reconstruindo algo que é um plano desde o início, desde o jardim. Isso, para nós, é o milenismo. É o milênio, desculpa. Nós queremos falar alguma coisa? O milênio, como eu sou pré-tribulacionista, no meu pensamento, claro, que tem muitas pessoas que discordam, né? Pensam diferente, claro, cada um tem sua opinião, tem seu jeito, mas no meu pensamento sobre a questão do milênio, é uma questão que, para mim, a gente não passará sobre a tribulação. Porque, claro que vai ter guerras, muro de guerra, tudo. Por isso a gente passará, mas pelo que está escrito no Apocalipse, capítulo 20, essa prisão, para mim, a gente já não estará mais sobre essa terra, né? Isso é um pensamento, algo que eu tenho ter dado da leitura da Bíblia, é o que eu penso sobre esse assunto, né? Entendi. Para os pré-tribulacionistas, o 1000 anos, os 1000 anos são literais, né? E eu queria que os irmãos abordassem um pouco sobre isso, que já que vocês acreditam que os 1000 anos são literais,
como é que a gente consegue ter a base bíblica, né? Levando em consideração que Apocalipse, todas as profecias, elas foram simbólicas, elas não foram literais. Somente os 1000 anos que o pensamento pré-milenista acredita que é literal. Isso levando em consideração que o pós-milenista ou milenista não entende como literal esses 1000 anos. É claro que a literatura apocalíptica, não é, o gênero textual, ele nos dá essa liberdade e aponta, sim, para todo esse simbolismo, mas também aponta para toda uma situação real. Como assim? Quando o texto é simbólico, ele mostra que ele é simbólico. Por exemplo, Apocalipse capítulo 12, ele diz, e surgiu um sinal no céu. A gente sabe que está falando de um simbolismo, pois não tem como uma mulher, um ser humano, aparecer em cima do sol, com estrelas arrodeando sua cabeça. Então, aquilo é simbólico. Porém, quando o mesmo Apocalipse, fala de 7 igrejas, de toda uma perseguição que irá, aquilo dali é real, aquilo dali se manifesta. Quando que esse milênio, você pode me perguntar, inicia? O que é que, aonde, qual situação ele inicia? Ele inicia, ele é aberto logo com a vinda do Senhor Jesus. Quando será essa vinda? Não se pode cair no erro de marcar uma data, hora, mês e ano. Isso não existe. Mas segundo Mateus 24 e 29, vai dizer que a vinda do Senhor Jesus é logo após aqueles acontecimentos. Que acontecimentos? Tudo que Mateus 24 está relatando. O que é que ele está relatando? Que existirá guerras e rumores de guerra, perseguição, dores de parto, vão dizer, apontar para um lado e para o outro, dizendo que é um Cristo ou outro. Então, logo após de tudo isso, aí Mateus 29 vai dizer, sol escurecerá, isso é uma profecia de Joel 2, o sol se escurecerá, a lua se transformará em sangue, os astros se derreterão, Mateus 24 e 29 está dizendo isso. E logo após, é a expressão que tem lá, logo após o Senhor virá, e na vinda do Cristo, inicia-se o milênio. Ele inaugura o milênio. Inaugura como? Apocalipse 20. Vem junto com ele um anjo e prende Satanás. Os irmãos querem pontuar? Não? Só para me levantar esse ponto, é porque lá em Salmos 50:10 e 2 Pedro 3:8, ele trata os 1000 anos como plenitude ou completude. Ele não trata como literal. Então, assim, um dos textos que fala sobre referência a 1000. Eu queria tentar entender dos irmãos, já que o pré-milenismo é entendido como 1000 anos literais, e é interpretativo, né, pelos pré-milenistas, como que a gente consegue defini-lo como literal? Qual vai ser esse ponto de partida para definir como literal, sendo que a gente levando em consideração, a gente está em 2025, depois de Cristo, né? Então, vai existir um ponto de partida, que o irmão já citou, Mateus 24, né? E a gente vai percorrer esses 1000 anos literais, mas como a gente consegue ter essa base de fato através do ano, sendo que, como os outros textos que eu mencionei, ele retrata 1000 anos simbolicamente, mas como plenitude ou completude. Eu não sei se eu entendi a pergunta de fato, do jeito que ela é. Não sei se plenitude é com início, meio e fim, ou completude já pegando do meio. Porém, se abrirmos Zacarias 14, a parte B do verso 10, ele inicia da seguinte maneira: mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, onde desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, desde a torre de Hananel, até os tanques de pensar, uvas do rei, será habitada numa
nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Isso é uma profecia que aponta para o milênio. O mesmo milênio que muitos vão dissertar apenas sobre a prisão de Satanás, sobre o reino e o governo do Senhor Jesus, porém, não tem como essa profecia ser simbólica, porque Gênesis 3:15 vai falar, depois da queda, que existirá uma mulher, e essa mulher dará à luz, e ela dará à luz a alguém que pisará a cabeça da serpente. Ele está falando de um tempo onde vai ser exterminada o mal. O texto de Zacarias que eu acabei de ler está citando que essa mesma mulher, que a gente sabe que não é um ser humano, é Israel, acho que os irmãos concordam comigo, esse mesmo Israel está dito aqui na profecia de Zacarias que vai ter paz plena. Será o único tempo que Israel terá paz. A paz que até hoje, 5.000 anos depois de história, um pouco mais de 5.000 anos, nunca teve. Israel sempre foi perseguida. Então, esse tempo do milênio não só é caracterizado pela prisão de Satanás, e de fato vai acontecer isso, e não apenas, se é que eu posso falar apenas, o reinado do Cristo, mas o reinado do Cristo vai ser caracterizado por esse tempo de paz, aonde o texto está dizendo, Israel, Jerusalém estará segura. É por isso a necessidade desse tempo de paz. Mas aí você tem que compreender o seguinte. Quando o Senhor, quando tem essa promessa para o Senhor, ele não vem só paz e paz. Eu sei que tem que haver, vai haver paz, mas todo mundo terá. A notícia, quando for feito o rei, vai ser para todo mundo, não só para a gente. Eu tenho que interromper o irmão. Por quê? Pelo simples fato de que, nesse período de tempo, e agora eu peço desculpa, me falha a memória, o texto diz que as nações se reunirão em Israel. Quando eu falo de Israel, que lá será um lugar de paz, é porque o governo milenar, a sede desse governo será de Israel para o mundo. Não será do Brasil para o mundo, da Europa para o mundo, atingindo, beneficiando Israel. Será de Israel para o mundo. Então, não tem como eu dizer, e eu não estou fazendo separação entre Israel, até mesmo porque, se eu for para Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2 e Efésios capítulo 2 a partir do 14, ele vai dizer que o que antes eram dois, na cruz ele fez um. Quando eu vou para Romanos, capítulo 11, ele vai falar da videira e dos ramos que foram cortados. Mas eles foram cortados para quê? Para que provocasse ciúme em Israel. Para que, através desse ciúme, quando o próprio Israel olhasse para a igreja, e ali, vendo o que Deus está fazendo através da igreja, eles sentiriam ciúmes, para que assim se convertesse ao Cristo, que não vai vir, ele já veio, eles seriam enxertados de novo, fazendo do que era 2, 1. Isso é interessante, essa divisão, que é um pensamento bem pré-milenista. Depois eu deixo os irmãos à vontade. Eu só interromper o irmão aqui, porque lá em Efésios 2, 14 e 15 diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, ao qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Hebreus também ressalta essa unicidade, né? A gente não tem mais essa separação, e a salvação já foi findada em Cristo, ela não depende mais de Israel. O Israel hoje é toda a igreja, segundo Paulo menciona em Hebreus, né?
E então, assim, o que é interessante foi o mesmo questionamento que eu fiz para o pós-milenista no vídeo anterior, que é a gente acaba acreditando que dos 1000 anos, essa vai ser uma pergunta rápida, que é o pré-milenista e o pós-milenista também tem esse pensamento, que já acredita que os 1000 anos vão ser plenos, né? Mas mesmo assim, Cristo ainda não vai ter feito o juízo final, não é assim? Pré-milenista acredita. Mas como é que a gente vai poder, a igreja ela vai ter o joio e o trigo e os ímpios no mesmo mundo e ser tudo perfeito? Eu deixo esse questionamento para os irmãos. Pronto. O livro de Zacarias, ele vai dizer assim, ó, que nesse tempo ele vai usar a expressão, meu Deus, eu esqueci a expressão agora, estou bem nervoso, mas ele vai usar uma expressão que e o segmento da frase diz assim, ó, o Egito vai ter que subir para adorar. E se não subir para adorar, eles vão ser punidos com pragas e pestes. O que é que quer dizer isso? Ele está dando uma escolha. Vai ter um lugar de adoração, ele vai ter que subir até o Monte Sião para adorar o Deus Criador, que está governando naquele momento. Porém, vão ter aqueles que vão escolher não adorar. Por quê? Porque na perspectiva pré-milenista, vai ter ímpios vivendo naquele tempo. Ainda vai ter tempo. Mesmo que Isaías 63 está falando sobre o milênio, que quando o Senhor vir, ele não vai bem ser um piscar de olho de uma ponta a outra do globo. Isaías 63 vai dizer que quem é aquele que vem de borza, pisando as nações, ele sozinho as pisou e salpiscou e manchou suas vestes brancas, ele vem punindo. E mesmo assim vai sobrar ímpios para serem governados. Qual é a certeza desse governo? Apocalipse 19. Por que é que existe a expressão em Apocalipse 19 que ele é rei de reis e senhor de senhores? Porque, primeiro, ele é o rei que governa sobre os reis. E ele é senhor que está sobre os senhores. Vão ter governos adjacentes, ramificados do próprio Cristo. Essa é uma das perspectivas pré-milenistas. O governo tem que entender que para todas as nações, né? Não só para Israel, como foi dito aqui pelo nosso irmão aqui, e não é só Israel, é todo um povo. Né? Se fosse só para Israel, então, para mim, talvez Jesus nem desceria para vir salvar a humanidade. Porque, claro, biblicamente fala só do Israel, né? Do povo lá, as 7 cartas, as igrejas, tudo, mas só que quando nós vemos em Tessalonicenses capítulo 4, no Tessalonicenses, Paulo vai dizer que nós encontraremos com o Senhor cruzados. Ali ele não tem pisado o pé nas oliveiras. Ou seja, ali não quer dizer que o Senhor desceu na terra mesmo. Ali significa um arrebatamento sobre aqueles que também foram julgados dos mortos. Os irmãos que estão vivos ainda julgam os que morreram. Então, um reino que o Senhor, ele até disse que quer construir um reino também sobre Israel, sobre Samaria. É uma união que ele está fazendo sobre todos. Né? Ele não veio fazer divisória. Eu entendo que a perspectiva do pós-milenismo não é isso, mas o cara, a pessoa que é pré-milenista, ele entende que o Senhor pode ainda levar o povo sem claro, passar por dor, então não vai passar. Aqui, como está escrito em Mateus 24, depois disso, dessas coisas, que o Senhor virá. Então, depois dessas perseguições, depois dessas lutas, dores, aí o Senhor virá e nos levará. Isso aí é uma visão bem
pré-tribulacionista, que costuma e teima em continuar dividindo a igreja e Israel. O texto que o irmão acabou de ler de Efésios já mostra que isso aí caiu. Não existe essa divisão. Bom, irmãos, continuando sobre a questão do milênio, eu queria que a gente visse os primeiros versículos, certo? Lembrando que acho que foi Augusto Nicodemos, o reverendo, que disse que a mensagem ali do Apocalipse ele não é para terror, não é para desespero, mas é esperança e salvação. Só que essa questão do milênio, né, como eu já tinha dito, nas outras passagens não é um período específico, 1000 anos literais, né? Então, tanto as outras profecias, né, os outros símbolos, alegorias que tem em Apocalipse são essa questão de simbologias mesmo. E quando se fala em 1000 anos, em outras passagens, né, a gente vê em Salmos, a gente vê quando até o Senhor ele vai punir os pecadores até 1000 gerações, né? Isso é um exagero, não é especificamente. Mas o que eu queria falar aqui, nos primeiros versículos do Apocalipse 20, fala de alguém que está sendo preso, né? Alguém que está sendo ali, justamente para que a igreja, ou Israel, junto com a igreja, né, eles possam ter essa liberdade de adorar a Deus, mas, assim, de forma menos perseguição. O diabo, Satanás, antigo serpente, está preso, certo? Que a gente vê no início. Lá em João 16, 11, é dito que o diabo já está julgado no juízo, este mundo já está julgado. No 1 João, o mesmo apóstolo que escreveu aqui Apocalipse, que escreveu o Evangelho de João, também nas suas epístolas, em 1 João 3,8, ele fala: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então a gente entende que os irmãos explicam, né? A gente entende que aqui fala da obra de Cristo na cruz. Ele realizou e venceu Satanás naquele momento, na sua morte e ressurreição. Foi quando a profecia ali de Deus para Adão e Eva, ali no Éden, de que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, foi quando Cristo vence, né, ali. Então a gente entende que o Senhor sobressai vitorioso nessa questão. Mas enquanto a prisão de Satanás, né, para que os irmãos, todos os três, possam, né, falar sobre isso, o diabo está preso, o diabo está com seu poder restringido a partir disso, como falou na passagem de Apocalipse 20, né? Ele está mais restrito seu poder para enganar as nações. Antes de Cristo, né, o Evangelho, a fé em Deus era só Israel. Mas depois, todas as nações foram alcançadas, estão sendo alcançadas. Quero que os irmãos falem sobre essa questão aí, a visão dos irmãos sobre a prisão de Satanás. Como se dá, se ele está preso atualmente. Ótimo. Responder, mas eu queria só dizer, os ímpios, que eu disse que ia viver no milênio, está em Zacarias 14:16, está falando das nações que vão poder rejeitar. Zacarias 14:19 vai falar sobre esse tempo também, quando ele diz, Zacarias 14:9, o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e um só nome. Será o único nome de Jesus. Isso se trata do milênio. Quando o irmão pergunta se Satanás está preso ou não, ou então sobre uma futura prisão dele, que é o caso, porque a Escritura é clara, não é? Pelo menos na perspectiva pré-milenista, diz que é nesse tempo a qual o anjo vai descer com a corrente. Então, nós cremos que quando é esse tempo? Logo após a grande tribulação. Inicia-se o milênio e Satanás será preso. Qual a prova de que Satanás não está preso? O livro de Jó é uma prova dessa, que ele ainda está zanzando pelo mundo. O próprio Cristo falando aos seus discípulos, ele diz, vi Satanás
cair, ser lançado como uma estrela do céu. Ele não diz que viu a prisão dele, diz que ele caiu e pronto, parou por aí, não é? E tantos outros textos quando se fala sobre essa tentação. Ele está falando para Pedro, Satanás está cirandando a teu respeito. Maria Madalena teve possessão. Judas foi tomado por Satanás. Tudo isso está descrito nas Escrituras. E se a respeito dele já ser julgado, João, quando está falando da ação do Espírito Santo, se não me falha a memória, capítulo 8 e versos 6, 7 e 8, quando ele vai dizer que é o Espírito Santo que convence o homem de todo pecado, da justiça e do juízo, ele vai reafirmar isso, mas só apenas a respeito do julgamento, não da punição. Ele vai dizer do pecado, porque eu vim para os meus e eles não me receberam. Da justiça, porque porque eu voltei para o Pai. E do juízo, porque o príncipe desse mundo foi julgado, não foi preso. A sentença ainda virá. Sobre Satanás, eu sinto que ele tem, como diz lá em Efésios, que há aos principados, as potestades e a muitos ares. E no livro de Judas, relata que tem demônios que estão presos aonde? Na Deus eterno. Mas não cita o próprio Satanás. E como o irmão citou a Pedro, ele diz que anda como um leão, um time procurando uma pessoa que possa tragar, destruir essa pessoa. Como fazer isso preso? E eu quero trazer só uma pequena pergunta, meus amados irmãos, você vai responder. No capítulo 20, versículo 4, na parte B, diz assim, ó: e quem não adorará a besta, nem a sua imagem, e não recebe o sinal na sua testa, nem na sua mão. Só uma pequena pergunta sobre esse sinal. Que sinal seria isso? Pergunta, respondendo? Apocalipse 20, né? Versículo 4, 24. Só tomando aqui um pouquinho do capítulo, pergunta que o irmão fez sobre se o Satanás, a antiga serpente, está preso. Eu acho que ainda não está preso. Mas necessariamente, nem precisa o Satanás estar preso para acontecer o que aconteceu. O próprio Jesus vai dizer que o mundo, ele próprio também. Né? Ou seja, não precisa nem de ajuda do diabo para fazer nada. Quando ele diz ele vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que ele levou tudo, não para condenar. Mas a punição que o mundo amou mais as trevas do que o mundo. Isso aí já é uma condenação. O próprio mundo se condena na condenação contra o diabo. O diabo ele ainda não está preso, mas ele está próximo da prisão, porque o tempo já está determinado. Não, Jesus disse que só o próprio Deus saberá o dia. Entendeu? Antes do responder a pergunta do Amado, só queria continuar nesse ponto, só porque tem o texto de João 31 e 33 diz o seguinte: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando de gênero de morte que estava para morrer. Isso era Jesus falando antes da sua crucificação. Também lá em Lucas, quando Cristo é levado ao deserto e é tentado Satanás oferece a ele o reinado do mundo. Então, a gente consegue interpretar que ele é dono daquilo. Só se oferece o que tem, né? Então, é o que ele é dono. E Jesus, ele vence Satanás, a guerra de Satanás naquele momento, que ele consegue vencer Satanás, então quanto a gente vai ver antes da crucificação de Cristo, que ele já estava ordenando a Satanás. Ele já não é mais um inimigo, ele já é o vencedor.
Ele já recuperou ganhou seu trono, já os seus espólios da guerra ali no próprio Zé, quando ele chega para Satanás e diz quando ele possui Judas, né? Vai, faz o que tem de fazer. Então, se a gente for observar nas escritas da Bíblia, antes dessa batalha de Cristo, da sua morte e ressurreição, existiam os exemplos, né? Muito endemoniados. Os demônios a gente via que eles tinham territórios, né? Quando Jesus chegava no lugar, tinha um demoniado lá, o que é que você está fazendo aqui? Essa área é minha, chegou o seu tempo, entendeu? Mas ele falava, não, sai daqui, agora eu vim para vencer. Então você notava que cada demônio ele tinha seu território e hoje já não existe mais. A gente consegue entender e perceber que o cristianismo está sendo levado para o mundo inteiro. A gente tem dificuldade ainda de chegar em alguns países, mas ele está sendo levado. E a gente não enfrenta mais Satanás da seguinte forma, dessa forma como a gente vê relatos na Bíblia. Então é onde está a prisão de Satanás. Pedro, ele cita que Satanás está aprisionado, mas ao mesmo tempo ele diz que ele ruge. Ele ainda tem uma influência no mundo, ele não tem mais o mesmo poder de antes, mas ele ainda influencia esse mundo. Exatamente. Então, quer dizer, ele está aprisionado, mas ele ainda tem influência. Esse rugido dele é um rugido de poder. Ele acaba influenciando as pessoas. Então, se a gente for perceber hoje, ele não domina mais uma pessoa ou um território, mas ele influencia através dos pecados. O ser humano, ele é corrompido ao pecado. Então, assim, tratando disso, voltando lá para Apocalipse 20, existe até um ponto interessante que a gente acaba entrando nos mesmos pontos, né? No vídeo anterior eu usei também esse texto, que ele diz o seguinte: o amilenista ele acredita que a gente já está vivendo no milênio. E o texto de Apocalipse, a partir do 5, e eu, como o Darlan falou, o Apocalipse 20 é uma mensagem de esperança, do retorno de Cristo, do seu reinado. E como o amilenista acredita, ele acredita que a gente já está vivendo no milênio, e ele ressalta os seguintes versos. O verso do Apocalipse 25 e 6. Não, o 5 e o 6. O 20, capítulo 20, o verso 5 e 6. Porque aí ele já começa a falar, trazer esperança para quem está morrendo naquele momento. Está sendo torturado, está sendo enforcado, sendo queimado, jogado na cova dos leões, perseguido, exatamente. Então ele diz o seguinte: o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Então quer dizer, aí no verso posterior, cadê? Só um minuto. Cadê? Daí ele dando continuidade, ele fala da presença de Satanás e dessa que ele vai sair e seduzir os 4 cantos do mundo, é onde ele vai ter esse poder e vai juntar ali, né, o seu reinado. Nos versos posteriores a gente pode ver que João ele também apresenta para a igreja que todos aqueles mortos, decapitados, aqueles que foram mortos até aquela presente era, eles viu eles com Cristo no seu reinado. E eles já estavam reinando naquele momento. Então, assim, como é que os irmãos interpretam esse texto, né? Levando em consideração. Aí, quando os irmãos responderem, a gente pode entrar no capítulo 20 e o 5 a 6. Na minha opinião, é complicado, né? Porque se eu tenho uma visão de literalidade, amém. O texto está dizendo que reinaremos com Cristo. Então, para mim, isso de fato produz esperança. Porém, para quem vê de forma simbólica, aí eu já não consigo, a minha pequenez não alcança. Porque se é simbólico, então, assim, não produz esperança. Isso é só um símbolo. O irmão falou
do texto de João, quando ele diz sobre ser levantado, as nações virão contra mim. O Senhor Jesus foi crucificado e mesmo assim as nações continuam, pelo contrário, elas correm para longe da cruz, do Deus da cruz. O milênio é que vai atrair, esse tempo aonde o Cristo vai ser visto com toda a sua glória e poder, que vai atrair as nações. Não foi a cruz. A cruz, ela serviu para quê? Vamos lá. Colossenses, capítulo 2, verso 14. Está dizendo, está relatando o resultado da cruz. Colossenses, capítulo 2, e verso 14. Vamos lá. Está aqui. Aqui ele diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão, ou seja, na lei da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou uma escrita de dívida. Pagou nossos pecados. Onde que estava essa escrita de dívida? Que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pegando na cruz a produção de ser colocado no madeiro e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A minha visão particular é o que, irmão? Que o que Adão perdeu no jardim, Cristo resgatou. Ele despojou, ele fez um espetáculo público, como as palavras do texto que eu acabei de ler, tomando de volta o governo que Deus tinha dado no jardim. Então, ali na cruz, teve esse efeito, esse resultado. As nações virem até o Cristo, por quê? Porque hoje ainda existe o quê? O que aconteceu com o faraó. O que é que a Bíblia relata, as Escrituras relatam a respeito de Faraó? Por que que ele esperou tanto para liberar o povo? Por que que ele esperou até mesmo perder o seu primogênito? Porque a palavra vai dizer que Deus endureceu o seu coração. É o que acontece hoje. A cruz reflete em nós o mesmo que o efeito das pragas e o benefício do povo que o povo hebreu recebia em proteção às pragas era para ser produzido nos egípcios. Ou seja, por mais que eles vissem as pragas afetando aquele povo e o povo da terra de Gósen ser, a palavra agora me fugiu, ser abraçado, protegido, aquelas pragas não alcançavam aquele povo, isso não produziu reação nenhuma. Por quê? Porque o coração daquele povo estava endurecido. A cruz, apesar do resultado extraordinário da paga das nossas dívidas, ainda não produziu o efeito a qual ela exige, que é a salvação de todo mundo. Porém, no milênio, esse mundo vai recorrer para o Rei dos Reis. Acabei de ler, vou recitar novamente. Zacarias 14 e 9. E naquele tempo, naquele momento, existirá só um Deus e só um nome a qual deve ser adorado. Nesse tempo as nações se reunirão. O que é a ressurreição? Bem-aventurado o santo, que aquele tem parte na primeira ressurreição. Certo, vamos lá. Daniel 12 vai falar do quê? Daniel 12, capítulo 12 e verso 1. Vamos lá.
da primeira ressurreição. Daniel 12. A primeira ressurreição já acabou. Já passou. Agora a segunda ressurreição já vem com Cristo. Olha só o que é que diz Daniel 12. Verso 1. Naquela ocasião. Verso 2, desculpa. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Umas para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão com o fulgor do céu. Quando o Apocalipse 20 está falando da ressurreição, da primeira ressurreição, ele está apontando o que Paulo ainda ia falar para a igreja de Tessalônica, que haverá um dia que ao soar da trombeta, com a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão. A terra, o mar, que também está dito em Apocalipse 20, vai devolver todos os átomos, todas as moléculas, e aquele corpo será regenerado. Aquele que está com Deus, morreu em Cristo, será devolvido seu corpo agora, como diz em 2 Coríntios capítulo 14, a partir do 45, o que era semeado em carne, agora será perfeito. Então aí será a primeira ressurreição, e felizes são esses. Os que ressuscitaram depois, só lá depois do milênio, esses só ressuscitarão para um motivo, para a vergonha eterna. Quando você me pergunta, e a primeira ressurreição, não está falando de Cristo, está falando daqueles que morreram em Cristo. Pronto. A partir do momento que Cristo morre, diz a Bíblia que aqueles que estavam mortos reviveram. Exato. Papo meu? É algo que estou falando aqui. Aqueles que morreram ressuscitaram. É tanto que a Bíblia relata que as pessoas viram e temeram. Quem viu, temeu. Quando o Paulo vai escrever, e aqui está escrito aqueles que morreram, já está dizendo que vem. Primeiro, vamos ser até o milênio. E segundo, esses daí que ressuscitaram com Cristo, lá 2025 anos atrás, eles morreram de novo. Eles não ressuscitaram para a glória. Pronto. Eu vou responder aqui a pergunta do irmão Paulo, certo? Sobre essa marca aqui, que também está, acho que em Apocalipse 13, receberam a marca na frente e na mão. Então a gente entende, não é literal, não ser marcado com chip, com código de barras assim na mão e na testa, né? É justamente a questão dos pensamentos voltados para servir a besta, servir ao dragão, ao diabo. E quando fala na mão, é quando as suas ações voltadas para trabalhar para o diabo, para Satanás, né? Ser anticristos aqui. Mas voltando a essa questão da ressurreição, certo? Quero já deixar aqui meu ponto de vista, uma questão, minha interpretação também. E quero que os irmãos falem sobre isso. Há uma divergência entre os próprios irmãos aqui sobre a primeira e a segunda ressurreição. Então, ele fala lá no início, né? Vi também tronos, sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Aí fala que a alma dos decapitados, por causa do testemunho, pessoas que foram mártires, morreram servindo a Deus, crendo em Jesus. E ele não diz que é só no milênio, ele diz que é crendo em Jesus. Então, a partir da morte de Jesus, pessoas que serviam e morreram, né, pelo Evangelho, já vão para o paraíso, já vão para a glória e estarão julgando ao que, se não me engano, Daniel 7. Daniel 7 fala que o próprio Daniel teve essa visão do ancião de dias, que é o Senhor Jesus, e um tribunal lá. Então, tem um povo de Deus que vai morrendo ao longo da história, e aqui no fim do versículo 4, né? Aqueles que não receberam a marca na fronte e na mão, que são os fiéis, que são os servos de Deus, eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, por isso que a minha interpretação, eu durmo com a minha também, é nessa vertente de que o milênio se dá entre a primeira e a segunda vinda, por conta de algumas passagens assim, né, que a gente não pode interpretar tudo de forma literal. Basicamente, a maioria das passagens
é simbólica, é alegórica, e aqui fala especialmente, né, que essas pessoas estão já reinando com Cristo. Então, a primeira ressurreição, como o irmão falou, é dos servos de Deus que morrem crendo em Deus, são cristãos. Depois que ele vai falar sobre segunda morte, né? Os ali não receberam a primeira morte, que é a morte espiritual. É isso que eu creio. E essa divergência, essa questão de entender que essas pessoas que morreram em Cristo não estão reinando, né? Só vão reinar no milênio, nesse milênio literal, e não estão reinando agora. Não dá margem para que no milênio tenha uma segunda chance, né? As pessoas vão ser ressuscitadas, como diz, outra ressurreição, para ter uma possibilidade de ali não ser ressuscitado todo mundo, que fala, para o milenista ele crê mais numa ressurreição, né? Porque a gente crê que há uma ressurreição espiritual e depois que há uma ressurreição física, mas o pré-millenista crê em várias ressurreições físicas. Então, o irmão, assim, entende que várias ressurreições e no milênio, até ímpios, né, vão poder quando o Senhor Jesus voltar, eles vão poder se converter. Não, a possibilidade de segunda chance, né, para os ímpios, para os iníquos, sendo que, como eu já disse, acho que é em Marcos 13, o Senhor, quando vir, vai ser para separar joio e trigo. E sem levar em consideração a parábola de Lázaro, né? Lázaro, Rico e Lázaro, exatamente. Não, barão. A passagem sobre o rico e Lázaro, né? Que onde Jesus ele menciona que o rico ele pede para voltar, para avisar os irmãos dele e tal, e ele não é permitido. Então, logo a gente entende que tá findado, quem tá ali e não vai voltar até que seja chegado o juízo. Isso também citando o texto que o Darlan mencionou. Eu acho que o irmão Paulo tinha uma pergunta aí para fazer, um questionamento, não sei. Eu fiquei um pouco preparado na marca, né? Porque tem muita gente que acredita da sua forma. Mas no meu caso, eu sou um que não acredita nessa forma. Porque ela diz assim, ó. E faz de que a todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, cegos, seja por um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Que é Apocalipse 13, 16. Diz todo mundo. Não vai ter um que não vai ter esse sinal na testa ou na mão direita. Para que ninguém possa comprar ou vender se não aquele que tiver o sinal ou o nome da besta. E como é que eu faria assim se eu não puder comprar? Para eu me comprar alguma coisa ou vender, hoje em dia eu preciso ter dinheiro. Realmente um Pix. Eu preciso ter. Não pode ser só como uma adoração. Como o irmão falou. Ele disse que eu preciso ter para poder comprar e vender. E como é que eu compro e vendo? Se a gente for levar para esse ponto, a China hoje você compra só com a sua íris. Você não precisa de Pix, você não precisa de aplicativo celular. Sua íris você faz a compra. Você só olha e já dá debitado. Porque ela é reconhecida pela sua íris. Entendeu? Não tem nenhuma marca. A marca já vendeu o teu corpo. Pronto, como o Darlan abordou, a gente tem o pensamento amilenista, né? Só que na nossa conversa a gente está tentando trazer questionamentos pós-amilenistas para poder desenvolver a conversa. Mas aí o Darlan, a gente tem um pensamento amilenista e a gente acredita que essa marca ela não será visível. Ela será uma marca mais de dominância. Por exemplo, muitos acreditam que políticos são anticristo, né? A gente for ver, a gente acredita, não vou citar não, mas cita, fulano de tal, do partido tal, é anticristo, porque toda a política dele é contra a Bíblia, certo? Mas se a gente for ver, tem cristão esquerda, direita, do centro, né? Então assim, existe pessoas servindo o anticristo que para eles está tranquilo. Se a gente for levar para o pensamento político, mas existem outras questões de pessoas que acreditam que endeusam outras pessoas, não só políticos, mas um rico, um digital influencer, e essa pessoa tem tendências anticristãs, mas tem muito evangélico aí que segue todo tipo de influência, segue todo tipo. Então,
essa marca, ela é muito mais no comportamento, ela é muito mais espiritual, porque é onde você serve. Por exemplo, questões políticas, as pessoas se deixam dominar, independente de, vamos lá, tem um país que tem uma política totalmente anticristã. As pessoas comprarem, ela tem que se dominar o governo. E ela vai comprar através da íris. É um exemplo da China. A gente citou sobre a questão da compra, né? Mas a gente, vamos lá. Digamos que o Brasil é entre um político totalmente anticristo e ele determina. A gente vai usar eles para fazer compras. Mas quem não me apoiar não vai ter direito de comprar. Qual seria a tua opção? Tu iria apoiar o governo anticristão para poder ter o direito de comprar ou tu iria tentar sobreviver até morrer? A questão da marca, para mim também eu pensei igual você. Porque se eu for perguntar se eu for perguntar para os 4 que estão aqui, e se alguém me responder, eu saio, cadê eu aqui? Eu saio da live agora. Eu deixo daqui e vou para casa de pé. Se alguém me responder, onde é que tem a marca da promessa? Ali de Efésios capítulo 1, se me fala, é o 13 em diante. E quando você ouve e você compra Deus, você é selado, né? Ele tá falando literal, né? Tu vendo a marca também, sim. A marca também vai ser mesmo. Você não vai ver a marca. É como ele falou, você vai progredir, você vai. É uma necessidade, né, política. Como foi em 2020. Ou você faz, ou obedece, ou você fecha, obedece, ou você vai preso. Pronto. Essa questão, o diabo, Satanás sempre vem para profanar, né? Para pegar uma coisa santa e fazer uma cópia barata, né? A cópia pirata, tipo a Trindade, né? Ele vem com o dragão, a besta e o falso profeta. Ele sempre quer copiar Deus, as ações de Deus, mas de uma forma corrompida. E da mesma forma que tem o selo do Espírito Santo, né? Marca da promessa, nos que são selados, salvos, há também essa questão do servir a Satanás de propósito, né? Com vontade. A pessoa vai ser marcada, ela de própria e espontânea vontade, não, eu aceito. E ainda denuncia e condena os outros que são favoráveis. Enquanto é o que a gente crê na grande tribulação, cremos, né? Nesse período, né? Só a gente vê que a igreja vai passar, todo mundo também entende, mas nesse período, como diz aqui o comentário da minha Bíblia de Genebra, né? A marca da besta é uma falsificação do selo do nome de Deus nos santos. Então ela se apropria dos que estão marcados e ali eles são seus escravos. Então, nesse tempo vindouro, a igreja vai passar por isso, vai ser feita uma divisão pior do que já existe. Uma perseguição pior do que já existe. Então a gente é perseguido, o cristão ele é condenado pelo mundo, mas haverá um período sim que vai se levantar e vai ser realizadas muitas dessas profecias aqui. A besta que vem para lutar contra o povo de Deus, matar mais ainda, decapitar mais pessoas ainda. Então haverá essa possibilidade de alguns, né? Possibilidade assim não, mas aqueles que não são selados vão com certeza se debandar, não, eu quero essa marca, eu aceito para me comprar, para me vender, enquanto a Bíblia diz, né, que perseguições, tribulações maiores virão justamente por conta de quê? De que essa grande tribulação vai vir e as pessoas só vão comprar, a gente só vai poder comercializar se a gente tiver a marca da besta, né, comportamento na cabeça e as nossas mãos, né, pessoas vão denunciar vizinhos, vão denunciar filhos, parentes, justamente porque não aderiram à marca também. É isso que eu entendo. Em relação a isso, eu concordo com os irmãos, até mesmo porque já foi citado aqui o país da bandeira vermelha, do dragão vermelho, né? Lá, né, a gente sabe que já tem um aplicativo de celular, você baixa no Play Store, e ali você denuncia o seu vizinho, o seu parente, porque lá a fé ela é controlada politicamente, né? O pastor ele tem que fazer relatórios do que ele está pregando no púlpito, ele tem que se enquadrar com a lei permite lá, e não pode pregar mais, só menos. Então, se tem alguém diferente do que a legislação normatiza, ele já pode ser denunciado pelo seu próprio vizinho. E com essa denúncia,
você já ganha créditos para ir no shopping, para ir no fast food, etc. Voltando ao assunto passado, né, meu irmão querido aqui, eu te amo, cara. Porém, né, ele, em uma das falas dele, ele diz assim, ó, o pré-milenista acredita em várias ressuscitações. Aí a gente vai ter que, mais uma vez, fatiar a linha teológica, né? Depende. Que tipo de pré-milenista você é? Você é histórico? Se for histórico, não vai ter essas várias ressuscitações. A não ser que você seja, e agora, meu Deus, a minha memória está horrível, né? Se for o outro Dispensacionalista. dispensacionalista. E, assim, várias ressurreições temos que crer em vários julgamentos também. Julgamentos também. E não é bem verdade, não é? Então, nós, aí eu quero me colocar, né? Nós, pré-milenistas históricos, não levamos esse ponto a sério, certo? Da mesma forma que a gente, a respeito da tribulação, não tem aquele vem e vai de Cristo, não, é uma vez só, pronto, e acabou-se. Até mesmo por várias problemáticas que a gente vai ter naquele período, né? Alguns vão dizer que não vai ter mais ação do Espírito. Deixa eu interromper, irmão, um minuto. Aproveitando que o irmão está fazendo todo um preâmbulo do contexto do pré-milenista, olhando aqui nosso tempo, ele já está bem estourado. Então, eu vou pedir aos irmãos que deem a sua conclusão sobre o ponto, o pré-milenista, cada um no seu pensamento, ou também que fale alguma coisa aqui para os nossos inscritos, as pessoas que estão acompanhando esse vídeo, para que eles consigam entender ou aprender um pouco mais sobre esse assunto. Final do programa, agradecer mais uma vez, né, a equipe do Café com Cultura. Para você que está assistindo esse programa, quero dizer para você que você é igual a mim, pode ser igual a ele, mas nós estamos aqui uma conversa diversa, mas a única sensação que eu sinto é que já está próximo do fim. Porque, como foi dito aqui, que já foi preso, tudo, hoje em dia, você que também está assistindo, você sabe que tudo que acontece, as pessoas colocam coisa no teatro. E nem sempre é. Já do coração da pessoa, questão de marketing, tudo é questão de diabo, não é. Porque nós sabemos que, da vez que o diabo foi preso, aí agora a presença de Deus já vem. Porque, como Paulo escreveu, que nós, quem morreu no Pai ressuscitar, e nós que estamos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, não tem segunda volta de Cristo, que Jesus está morrendo primeiro e agora ele já vem para sempre. É a questão que eu acho. Muito obrigado, Deus abençoe. Um ótimo minuto, um ótimo dia, muito horas para assistir. Deus abençoe. Bem, eu quero encerrar minha fala reafirmando a minha certeza na literalidade do milênio, no governo milenar de Cristo, daqueles que o servem. Salmos 2 fala sobre esse tempo que será quase no final do milênio, onde esse mesmo assassino que é desde o princípio será solto. E ali existe uma certeza que o salmista coloca no Salmo 2. Ele diz: porque se amotinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos. Haverá uma união para se rebelar contra o grande rei. Quero reafirmar de novo o que diz Zacarias 14:9, que naquele tempo haverá um só Deus e adorarão um só nome. Eu quero chamar a atenção ao que Paulo escreve a Timóteo, quando ele diz
em 2 Timóteo, capítulo 2, e verso 12, se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos. Então, tudo isso, na visão pré-milenista, aponta para esse tempo de governo, aponta para esse tempo aonde a divisão que foi feita no Éden, pois vivemos essa divisão de um jardim que Deus queria perfeito e que não foi possível, para um governo, a cidade de Deus que será criada. A palavra é: eis que vejo novos céus e nova terra descendo. A oração, por mais criticada que ela tenha sido nesses últimos anos, que é feita em Lucas, esqueci agora o capítulo, quando o Senhor é perguntado como devemos orar, e ele diz, numa porção da fração, que venha a nós o teu reino, aponta para esse grande dia, que para nós, Igreja do Senhor Jesus, será glorioso, mas para aqueles que estão distantes do Senhor, será dia de densas trevas. Eu quero reafirmar mais uma vez que isso não me separa dos nossos irmãos, porque a única certeza que nós temos hoje é que ele vai voltar, que ele é bom, que ele pagou os nossos pecados. As outras demais divergências são puramente intelectuais. Elas devem existir, como Paulo mesmo diz, para que inspire em mim, em ti, vontade, desejo de crescer cada vez mais, como Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 4 e 18, diz, na graça e no conhecimento. E deve existir essas diferenças teológicas para que busquemos cada vez mais, para crescermos cada vez mais. Então, mesmo assim, eu quero reafirmar tudo que eu falei aqui. Se foi pouco, desculpa os irmãos, se foi desorganizado o pensamento, mas que cremos nesse tempo milenar, cremos nessa preparação para a eternidade. O milênio ainda não será um tempo eterno. Ele tem um fim, ele começa no dia 1 e termina no 1000º dia. Ele é findado, mas é uma preparação para a grande eternidade. Legal, acho que a gente falou isso nos últimos vídeos. O irmão Paulo tem algum ponto para contar? Só agradecer mesmo e quer dizer para os ouvintes, vigiar e orar, porque ninguém sabe o dia nem a hora que vai vem, mas um dia ele vem buscar a sua noiva, um dia ele vem buscar a sua igreja, o seu povo nessa terra, e mantenha as suas vestes brancas, sem a mancha do pecado, esteja como um bom soldado de Cristo, preparado para dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, buscar a sua igreja. Amém. Acho que é isso que a gente tem compartilhado nos últimos vídeos, né? Independente do pensamento, essa é uma linha teológica, é um estudo que a gente busca para tentar entender mais algum ponto sobre a palavra de Deus, né? E é claro que existem essas divergências, mas a certeza que a gente tem é essa: Jesus vai vir, da salvação, que somos irmãos, a gente deve amar uns aos outros, mas que independente da linha teológica, todos compartilhamos o mesmo pensamento, de ser parte da igreja, ser parte do corpo de Cristo. Então, assim, eu agradeço muito a vocês aí pelo tempo. Acho que a conversa foi boa. Então, quando a gente combinou de ter uma pausa, né? A pausa teve, a gente esticou aqui o assunto, foi bem interessante. Então, assim, espero que em outro momento a gente possa também estar trazendo vocês novamente para discutir sobre outro tema, né? Vou deixar aqui o Darlan falar. Bom, a beleza da esperança, né, que o livro de Apocalipse traz é que tem uma aplicação cósmica, né, global, do universo mais pessoal, para que a gente esteja preparado, ficar firme na fé e, como dizem em 2 Timóteo 4,8, amando a sua vinda, independente da visão, como a gente se aproxima desse livro, né, a perspectiva que a gente tem, a milenista, pós-milenista, pré-milenista, que a gente entenda isso com temor e reverência, né, com respeito.
E é isso, amando a vinda de Jesus e amando uns aos outros, porque foi a missão principal, a missão que ele deu. E como diz Billy Graham, né, dizia, né, o evangelista ali, que é premianista, ele falou, né, eu li a última página da Bíblia, lá está escrito, tudo vai dar certo. Então, a gente crê que independentemente da visão, a gente vai estar junto lá, quando o Senhor Jesus voltar, e essa é a nossa maior esperança. Então, se alguém discorda, concorda, né, do que foi dito aqui, deixe seu comentário, curta, compartilhe, acompanhe o canal dos irmãos também, Filhos da Promessa, né, que são irmãos nossos, também tem um trabalho aí na obra. Então a gente espera aí na próxima fazer mais vídeos para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Por de Cristo.